Vamos lá, desculpa, gente, desculpa, Flávia. Devia ter colocado no 4G desde o começo. Tô aguardando a Flávia. Hoje a gente tem 1 hora para conversar e é pouco para falar tudo que a gente tem a respeito para falar num mês. Tavinho entrou, querido, tô em falta com você, amor. Depois eu te ligo. Eu vou aguardar a Flávia de novo. Flavinha, manda. A gente tem tanta coisa para conversar hoje: mês da menopausa, o mês do câncer de mama. E a Flávia é a melhor pessoa. Bealice também, querida. Flávia, manda de novo. Vou tentar de novo. E eu saí. Meninas, desculpa. Não saiam. Tô aguardando aqui a Flávia pedir de novo. São tantas as coisas, tantos os assuntos, tanta coisa interessante para a gente conversar. E desculpa esse problema no começo, porque sem Wi-Fi já mandou. Vamos lá. Vou dar uma olhada, só um minutinho. Só um minuto. Tá difícil hoje, hein, Flávia? Desculpa quem tiver aqui. Aguardando, só um minutinho. Flávia, manda de novo que se perdeu. Conectando, agora vai. Agora vai. Pronto, desculpa. Gente, Não, imagina. Vai ser um prazer. Vamos fazer um bate-papo bem Vamos lá, gostoso. Vamos vamos. aproveitar que ela... Eu estava até falando, não sei nem se cortou no meio, acabou caindo um pouquinho, para mandarem para a gente as perguntas. A gente tinha pensado até em mandar as caixinhas de pergunta antes, mas vamos estimular que todo mundo participe aqui para fazer um final de tarde proveitoso para todo mundo, depois da tal da chuva. Exatamente. E se cair, eu tento reconectar de novo. Vamos lá que o tema é extenso. A gente não sabe nem por onde Super. começar. Outubro é um mês gigante de assuntos interessantes. O Eu mês acho de que dá. prevenção. Fala. E eu acho, Cláudia, que dá para começar com a coisa mais interessante que a gente percebe no mês de outubro. Não só em relação à proximidade do final do ano, como também essa história do Outubro Rosa vem para as mulheres com uma culpa enorme. Principalmente porque a pessoa se dá conta de que o ano está acabando e ela ainda não cuidou de si e da própria saúde. Então, outubro é o mês que as pessoas chegam no consultório e falam: doutora, pelo amor de Deus, já chegou esse outubro rosa e fica todo mundo falando e eu já estou com culpa de novo porque eu já não fiz os exames, já não cumpri todas as promessas que eu fiz no Réveillon, já achei que eu tinha que estar totalmente diferente, mais um ano que se foi e não aconteceu nada. Então, eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho do Outubro Rosa, mas eu acho que a gente vai ter muita coisa para falar. Então, em relação a essa questão do Outubro Rosa, que eu acho que todo mundo vem muito com essa história, porque tem que fazer, como é que faz mamografia e tal, eu acho que tem uns highlightzinhos que eu gostaria de deixar para elas, que a gente pode otimizar aí esse processo do Outubro Rosa. Então, primeiro falar qual que é a norma em relação à mamografia, ultrassom de mama, quem que faz ressonância, essas coisas todas, para entender um pouco em relação a esses exames das mamas, que são super importantes. Então, segundo o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, e que isso acabou sendo referendado por uma série de sociedades internacionais depois, as mulheres, a partir dos 40 anos de idade, precisam começar a se preocupar em fazer mamografia. Por que mamografia? Já me falaram coisas muito engraçadas, tipo assim, não, esse exame só pode ter sido inventado por um homem, porque não são eles que fazem. Porque, porque se fosse coisa de mulher, já seria muito mais confortável. Com certeza. Não é? Mas, enfim, a mamografia precisa ser feita como mamografia mesmo, porque ela é um único desses exames das mamas que, de fato, detecta as microcalcificações na mama. As microcalcificações são o primeiro sinal radiográfico que a gente pode ver que tem alguma associação com câncer de mama. Então, um monte de coisas podem dar microcalcificações nas mamas, mas uma dessas é o câncer de mama. Então, seria o jeito mais precoce possível de entrar no diagnóstico, fazer o diagnóstico do câncer de mama. Por isso que não dá para abrir mão da mamografia. Eu tenho inúmeras pacientes que pedem, doutora, pelo amor de Deus, mas não dá para pedir só o ultrassom? Não dá, por que não dá? Parece que é maldade a gente querer que vá lá se espremer na máquina, né? Mas não é. É que nenhum dos outros exames dá essa possibilidade do encontro das microcalcificações. O ultrassom das mamas e a ressonância magnética das mamas são exames complementares à mamografia. Então, ela tem que ser feita sempre, não tem jeito.
E quem que precisa fazer a mamografia? Todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. De quanto em quanto tempo? Dos 40 aos 50 anos de idade, você pode fazer a cada 2 anos, se não tiver nenhum caso de câncer de mama na família, se você não percebeu nenhuma alteração na sua mama, nenhum nódulo caroço, mudança de formato, saída de líquido, absolutamente nada disso, tudo bem. Aí dos 40 aos 50 anos pode ser feito de 2 em 2 anos. A partir dos 50 anos é obrigatória a mamografia anual. Aqui no Brasil, a gente tem a vantagem de que o SUS dá direito dessa mamografia anual para essas mulheres dos 50 aos 69 anos de idade. Então, independente se for na medicina pública ou privada, as mulheres têm direito a fazer essa mamografia e isso precisa ser feito. E que mais que uma mulher precisa fazer de exames nesse período, então, da menopausa? Eu vou falando mais ou menos o que eu estou lembrando, Cláudia, aí a gente pode ir tentando acompanhar as dúvidas se tiverem algumas. Aí a gente já vai trazendo perguntas, tá? Isso. E eu só queria fazer um adendo que eu acho bem interessante para quem estiver assistindo. Eu recebo muitos relatos de mulheres de todas as condições, inclusive que estão sem plano de saúde, e reclamam. O SUS, a gente sabe que ele tem esse auxílio, é fantástico, mas pode demorar. E eu soube, através da minha funcionária que foi com você, que existem laboratórios populares que fazem a mamografia por um valor super acessível e fazem a Sim. mamografia e o ultrassom de mamas também. E eu acho isso Sim. super interessante, quer dizer, mesmo que você estiver sem plano de saúde e ainda que você não queira depender do SUS, existem laboratórios, sim, que fazem por um preço super acessível. Então, o que eu queria deixar claro, e aqui para quem estiver assistindo, que isso também não pode ser um empecilho. Falar, estou sem plano de saúde, também não vou no SUS, porque o SUS demora. Os valores são super acessíveis, eles parcelam. Quando eu falo acessível, eu sei que ela pagou R$ 200 por todos os exames. Ela pagou R$ 200 de ultrassom de mama, mamografia, eu acho que ela não fez a ressonância. E ainda parcelou. Então, eu acho que isso agora não pode mais ser um empecilho para você falar, meu plano, estou sem plano, não faço. Exato. Concordo 100%, porque, inclusive, como a gente viu, é um cuidado que muda prognóstico e muda sobrevida. Se você descobrir uma mamografia com uma microcalcificação, que é um câncer de mama, enquanto microcalcificação, você tem mais de 95% de chance de cura. Não é de sobreviver, é de se curar. Acabar com o problema para o resto da vida, não pensar mais nele. Agora, se você já for descobrir esse mesmo tumor, quando ele for um nódulo, que seria mais ou menos... O médico consegue palpar um nódulo na mama de uma paciente quando ele tem cerca de 1 centímetro de diâmetro. A mulher, no autoexame, normalmente quando tem 2 centímetros. Consequentemente, as taxas de sobrevida quando tem um tumor de 2 centímetros na mama, dependendo do volume dessa mama, ou seja, da proporção entre o tamanho do tumor e o tamanho da mama, já pode ser um tumor grave. Então, assim, isso reduz bastante a expectativa depois de uma cura. Então, a gente precisa incentivar, precisa ir lá fazer mamografia, sim. E é o que você falou, tem muitas armas e muitos jeitos a pessoa chegar e conseguir fazer a mamografia. E para quem depender do SUS, mesmo que demore, é melhor entrar na fila. Não tem jeito. Né? Ter uma fila não é desculpa para não fazer a mamografia. Isso eu acho super importante. Claro. E o Papa Nicolau, Flávia, teve uma pergunta. E o Papa Nicolau também, para que funciona? Que prevenção? A gente fala de câncer de mama, mas tem outros cânceres, câncer de ovário, muito de importante. Enfim. Exato. O Papa Nicolau é um exame de rastreamento do câncer do colo do útero. Então, o útero ele é dividido em basicamente 2 partes: o colo do útero e o corpo. O corpo do útero é onde tem lá o endométrio que vai ter a menstruação e que é sujeito às alterações hormonais. O colo do útero é aquele espaço que fica em contato com a vagina e que é muito mais sensível às doenças infecciosas, principalmente as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, o exame que faz esse encontro dessas alterações e principalmente o rastreamento do câncer do colo do útero é justamente o Papa Nicolau. Ele deve ser colhido para todas as mulheres que têm vida sexual ativa, obrigatoriamente, a partir, isso já é do Ministério da Saúde do Brasil, tá? A partir dos 25 anos de idade. Mas quer saber? E quem quer colher antes? Melhor, colhe antes. No mínimo, começar com 25 anos de idade. A partir dali, como é que é a norma do Papa Nicolau? Então, você colhe um determinado exame, vem um resultado. Se ele estiver normal, no ano seguinte você colhe de novo. Se você tiver 2 exames normais consecutivos e você não mudar nenhum fator de risco,
para doenças sexualmente transmissíveis, aí você pode passar a ter intervalos de até 3 anos entre os exames. Então, o SUS usa esse critério. Na medicina privada, a gente acaba usando outros critérios, porque você tem muito mais acesso ao paciente, o paciente muito mais acesso ao médico. Então, acaba sendo uma norma colher o Papa Nicolau anualmente. Mas não é obrigatório. Para quem pulou um ano por alguma questão e estava tudo bem nos 2 exames anteriores, ok, a chance é enorme de continuar tudo bem, que ela ainda esteja dentro do prazo e assim por diante. Então, isso é importante. Então, quais são os principais cânceres que acometem as mulheres? Elas precisam saber. O câncer de mama é o mais frequente, então por isso que essas campanhas são tão importantes. Em segundo lugar, vem o câncer do colo do útero, que ainda é um marcador de país subdesenvolvido. Então, a gente tem que conseguir acabar com isso, ou baixar muito a incidência do câncer do colo do útero. Por quê? Porque o principal fator de risco para o câncer do colo do útero é o vírus do HPV, o papiloma vírus humano, que é adquirido sexualmente. Então, as pessoas não têm ideia do que seja, como é que faz o contato, adquirem um HPV, não fazem os exames, não fazem o Papa Nicolau, ou fazem muito mal feito, não detectam as alterações precursoras desse câncer, e estudos muito claros mostram, entre você começar a pegar um HPV, uma infecção por um HPV, e você desenvolver um câncer invasor do colo do útero, que é realmente o problemático, normalmente tem um espaço de 13 anos. Quer dizer, é muito tempo para fazer exame, para se cuidar e para evitar esse tipo de problema. Então, uma pessoa que não teve em 13 anos possibilidade de se cuidar vai ter um problema. Agora, é muito importante saber, e isso pode gerar uma situação de medo nos pacientes, mas que fique bem claro, não quer dizer que quem tem HPV vai ter câncer de colo do útero, em absoluto. A enorme maioria dos HPVs não dão câncer de colo do útero. É que tem uma pequena parcela, que são vírus muito mais agressivos, que vão evoluir em 13 anos para um câncer do colo do útero, em média, se nada for feito com ele. Então, a função do Papa Nicolau é justamente isso, pegar essas alterações e tratar a tempo. E Flávia, e o câncer de ovário, que já teve uma campanha muito forte no rádio, que eu me lembro que diz que é um câncer silencioso. E eu queria que você falasse um pouco disso, porque o câncer de mama, a gente tem todos os protocolos. E o câncer do ovário, como que a gente detecta? Então, o câncer do ovário, na verdade, é o desafio maior dos ginecologistas. E, na verdade, dos médicos em geral em relação à saúde reprodutiva feminina. Por quê? O ovário, para quem tiver alguma lembrança de como é que funciona a anatomia, lá, a distribuição dos órgãos pélvicos, o ovário é um órgão pequenininho, então, para a gente ter uma ideia, na mulher, na menopausa ou na pós-menopausa, ele vai ter o tamanho de uma azeitona, pequeno, pequenininho mesmo. E ele fica meio que solto lá dentro da barriga. Se ele é um órgão tão pequenininho e meio solto, não está encostando em muita coisa, a gente não tem sintoma nenhum quando ele começa a crescer. E quando ele for dar sintoma, significa que ele já cresceu muito. Por isso que a gente tem medo do câncer do ovário. Então, ele é um câncer normalmente com uma linhagem genética importante, então tem a ver com histórico familiar. E qual é o risco maior? Para as mulheres que têm antecedente familiar de câncer de mama, de câncer de ovário mesmo e de câncer de endométrio. Então, esses 3 cânceres ginecológicos, eles são interligados. E, normalmente, eles acometem as mulheres na casa dos 55, 60 anos de idade. Ele não dá nenhum sintoma? Não, ele dá sintoma, mas ele dá sintoma tardiamente. Por quê? Porque quando ele começa, diferente da mama lá, que a mamografia no comecinho já dava microcalcificação, o ovário, quando começa, não dá nada. E ele só vai dar sintoma quando ele já está mais avançado. E aí, quais são os sintomas que ele dá? Ele começa a dar umas dores pélvicas inespecíficas, uma dor, parece uma dor lá no fundo, que você não consegue localizar direito aonde que é. A barriga pode estufar, ela pode realmente aumentar bastante de volume. Às vezes começa a acumular líquido dentro da barriga, que a gente chama de ascite, que é o acúmulo de líquido entre as alças do intestino e tudo mais, justamente já pela secreção desse próprio tumor. E a gente pode ter alterações gastrointestinais. A paciente fica com uma sensação de empachamento, de estufamento, uma digestão muito ruim. Então, é um sintoma muito inespecífico. Você pode achar que você está... Você pode achar que está com uma infecção intestinal, você pode achar que você está com uma dor pélvica porque você fez um esforço maior, ou às vezes a pessoa fala, eu tinha mesmo um mioma, vai ver que é aquele mioma antigo que está doendo. Quer dizer, não tem nada que seja muito específico daquele tumor de ovário.
E aí, infelizmente, às vezes, quando a pessoa tem acesso ou chega ao médico, já está num quadro um pouco mais grave e é um câncer mais difícil da gente tratar. Então, como é que eu faço a prevenção? Não tem uma prevenção, tipo, não existe uma vacina para câncer de ovário, infelizmente não existe. Mas existe a consulta ginecológica anual. Então, dificilmente quem vai ao ginecologista todo ano, que está fazendo seus exames, que faz uma boa consulta, que faz um exame ginecológico adequado e tudo mais, vai passar por uma situação dessas de você ter nada e de repente estar com um câncer de ovário avançado. Pode acontecer de perceber, olha, teve uma alteraçãozinha aqui no seu ovário, que cresceu, que mudou. Por quê? Porque o ovário da mulher na pós-menopausa, ele está programado geneticamente para atrofiar. Então, ele tem que estar diminuindo no exame físico que é feito pelo médico todo ano e no exame do ultrassom, quando é feito também. Seu ovário vai estar diminuindo. Se, de repente, um ovário começa a aumentar, aí a gente começa a ficar preocupado, porque não é a época desse ovário sair aumentando na pós-menopausa. Então, sempre já tem que ser uma bandeirinha vermelha lá para investigar melhor aquele órgão. Entendi. Aí tem uma pergunta aqui da Gisele. O ultrassom endovaginal não detecta? Então, ele detecta o aumento do órgão, né, do ovário. Ele pode detectar a massa, já porque daí o tumor de ovário ele tem um aspecto característico e ele pode ser feito. Por isso que eu falei, quem vai ao ginecologista e faz os exames todo ano, sendo que o ultrassom transvaginal faz parte desse rol de exames que a gente pede, normalmente consegue encontrar. Porém, o exame do ultrassom transvaginal não faz parte do rol obrigatório dos exames dessa fase. Então, tem gente que acaba não fazendo, porque simplesmente não tinha nenhuma queixa e acabou deixando, né, na verdade, como num segundo plano. Para vocês terem uma ideia, isso não é assim, porque no Brasil não. Não, tipo assim, não faz parte mesmo. Se você estiver no primeiro mundo, não tiver sintoma nenhum, não vai ter a solicitação anual de um exame transvaginal. A gente na medicina privada pede, todo mundo sabe disso. Eu sou rainha de pedir ultrassom, adoro ultrassom. A gente não faz mal nenhum para o organismo. Eu acho assim, é o novo olho do médico, entendeu? Você está conseguindo ver por dentro, o que nossos antepassados não tinham a chance de fazer. Mas não faz parte do rol obrigatório. Aliás, eu sei que não tem nada a ver com a nossa live, com o nosso tema, mas vamos deixar uns 10 minutinhos depois para falar daquele ultrassom que a gente fez, que eu achei super interessante. Sem dúvida! Vamos. Eu acho bem interessante a gente falar, porque eu sei que quem entra aqui é 45 mais e provavelmente é um tema bem bacana para a gente abordar. Vai fazer sentido para elas, com certeza. E outro câncer, que eu também tenho muita dúvida, Flávio, o câncer do endométrio, para a gente abordar esses três, o que é o câncer do endométrio, como se previne, quais são os sintomas, tem um protocolo também específico? Tem. Então, o câncer do endométrio é aquela pele que responde ao hormônio, ao revestimento interno da cavidade do útero, onde se fixava o embrião quando a pessoa queria engravidar e justamente que descama na menstruação. Então, ele é um tecido que responde aos hormônios. E, consequentemente, no período da pós-menopausa, ele vai entrar em atrofia. Na verdade, ele deve estar cada vez mais fininho, porque não tem mais hormônio circulante. Exceto se fizer reposição hormonal. Daí você continua estimulando esse endométrio com hormônio e por isso aí é obrigatório usar progesterona para quem ainda tem útero e tem endométrio para contrabalançar os efeitos dos outros hormônios sobre esse endométrio. Então isso é uma norma, não tem jeito. Bom, quem tem problemas no endométrio, então é sempre câncer? Não, o mais comum é pólipo. Então, o pólipo do endométrio, que é uma bolinha que cresce por estímulo hormonal dentro do endométrio, ele é o fenômeno mais frequente que a gente encontra. Então, se você for fazer um ultrassom transvaginal e encontrar o endométrio com uma alteração, o mais provável é que seja um pólipo. Porém, a gente tem uma estimativa de que mais ou menos 10%, 5 a 10% das alterações do endométrio podem ser cânceres de endométrio. Então, eles têm que ser investigados. Qual que é o sinal que uma mulher pode perceber ou um sintoma para pensar, puxa, esse endométrio pode não estar muito bom? É sangramento genital pós-menopausa. Então, para quem tiver na menopausa há mais de um ano e meio sem menstruar, e de repente teve um sangramento e não estava usando hormônio, sempre tem que ser investigado. Tá? Agora, se a pessoa faz reposição hormonal, é outra história, porque às vezes a gente oscila um pouco o nível hormonal durante a reposição e de vez em quando pode ter a descamação. Então é muito importante entender. Quem não tem reposição hormonal não deve sangrar por via vaginal depois da menopausa.
Se houver sangramento, tem que investigar. E se eu tiver um sangramento, eu já saio achando que eu estou desesperada com sentença de morte? Não. Não. Lembra que a principal alteração é pólipo, tem a atrofia do endométrio, são causas de sangramento também. Mas uma dessas causas é o câncer do endométrio, por isso precisa ser investigado. Ótimo. E aí, já que essa parte do câncer, essa parte da menopausa, quer dizer, agora a gente vai alinhavar os dois temas. O que que se dá, na verdade, à mulher perimenopausa, a mulher na menopausa, com a probabilidade do câncer de mama, reposição hormonal? A gente já conversou inúmeras vezes sobre isso. Eu nem vou te fazer pergunta, porque eu sei que você já tem a sua linha de raciocínio. Explica um pouco, Flávia, o que que se dá, esse medo da reposição hormonal relacionado ao câncer de mama. Então, na verdade, isso aconteceu muito com influência de um trabalho bastante antigo, já perto do ano 2000, foi publicado em 2001, que estudou uma série de mulheres dos Estados Unidos que tinham uma média de idade de 62 anos. E elas já estavam longe da época da menopausa. Normalmente elas estavam menopausando em torno dos 50 anos. Então ficaram 12 anos sem usar hormônio, sem usar absolutamente nada. E lá na faixa dos 62, uma indústria determinada resolveu fazer um estudo com essas mulheres e recolocar hormônio. Porque muitas delas ainda tinham sintomas da menopausa e tudo mais e tal. E nesse grupo, então, que começou a usar hormônio tardiamente, eles perceberam que o grupo que usou hormônio, quando comparado com o que não usou hormônio, teve um aumento de 30% de câncer de mama. O problema é que precisava ter sido olhado, e alguns cientistas olharam, os números absolutos. Dos dois grupos foi tudo muito baixo. Um grupo teve 9 casos de câncer de mama, que foi aquele grupo que usou hormônio, e o grupo que não usou teve 6 casos de câncer de mama. Então, o comparativo em números absolutos, era baixo nos dois grupos. Porém, número relativo, 9 é 30% maior que o 6, não tem jeito. E só isso que saiu na mídia. 30% de aumento de câncer de mama em quem faz reposição hormonal. Consequentemente, a partir dali, hormônio virou um demônio. Ninguém mais usava reposição hormonal e todo mundo queria outras coisas, outras formas, outras possibilidades e tudo mais. E aí a gente teve uma piora importante das pacientes que viveram agora, nessas últimas 2 décadas, até mais ou menos uns 5 anos atrás, que com esse pavor do uso dos hormônios, acabou acontecendo um problema maior ainda, que foi, bom, então o que o hormônio trazia de bem? Então ele trazia, primeiro, uma qualidade de vida. Então as mulheres abdicaram da qualidade de vida. Há um monte de gente que não dorme mais e tem que tomar remédio para dormir, para acordar, para tudo mais tal. A vida sexual ficou péssima. Humor, né, depressão. Que é uma social, que eu sempre brinco, é uma questão então, de saúde pública. Trocaram, na verdade, a história de usar o hormônio por uma outra gama enorme. Então, porque eu não uso hormônio. Tá bom, mas usa remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para se sentir bem, remédio para não brigar em casa, antidepressivo, ansiolítico. Aí você vai ver, a pessoa usa 8 remédios, mas não usa hormônio. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente tem que ter as coisas mais organizadas, né? Então, quem que pode usar hormônio? Então, na verdade, são mulheres, primeiro, que concordem com isso. Não, tudo bem, eu vou usar hormônio, eu quero usar uma medicação que vai me trazer qualidade de vida, porém, eu sei que eu preciso fazer um controle ginecológico bastante significativo e frequente. Não é eu vou usar hormônio e de vez em quando eu vou... Não, tem que fazer um controle ginecológico frequente. Eu peço para os pacientes fazerem de 6 em 6 meses. Mas o protocolo é uma vez por ano. É que eu realmente gosto assim, de estar um pouco mais perto. Mas eu acho que pelo menos uma vez por ano não tem como abrir mão. Bom, a pessoa não pode ter contraindicação. Então, claro, ela teve um problema, um câncer de mama pregresso. Não pode, de jeito nenhum. Ninguém vai nem pensar nisso. Teve um problema de trombose anterior. Não pode também. O hormônio é contraindicado absolutamente. Tem alto risco familiar. De repente tem a mãe, a irmã, que tiveram câncer de mama. Bom, aí já é um alto risco. Então, a gente tem que olhar se vale a pena, se usa, se não usa, assim por diante. Mas, via de regra,
Para aquela mulher padrão, que não tem nada disso, que está passando mal, tem que ter os sintomas, né? Tem que ter, assim, uma indicação. Olha, eu preciso do hormônio porque eu não estou dormindo, eu tenho ondas de calor insuportáveis, a minha vida sexual acabou, eu não tenho energia para nada, não consigo raciocinar, o cérebro parece que travou. Quer dizer, uma série de coisas que o hormônio ajuda muito. Então, nesse caso, eu acho que vale a pena usar. Até porque hormônio não é uma coisa só. A gente tem um monte de jeitos de fazer, a gente tem as necessidades individuais, tem De cada fórmulas uma. prontas. Exato, tem fórmulas prontas, tem fórmulas que são manipuladas, tem o paciente que tem útero e vai precisar de progesterona, tem aquela que não tem mais útero e não precisa mais usar, tem aquela que precisa repor testosterona junto com tudo isso, porque só o estradiol e a progesterona não deram conta da Não reposição, funciona. tem outras que não precisam. Quer dizer, tem que ser individualizada, não tem dúvida, né? Então, assim, o raciocínio é esse. Eu não sou nem 1000% a favor, mas também não sou contra, em absoluto. Eu acho que é muito legal. Para quem tem indicação e precisa, eu sou super favorável. Faz e faz o acompanhamento. Aí, se der alguma coisa, se você estiver fazendo acompanhamento, você vai pegar rápido. Essa é a história. Claro. Quem faz reposição hormonal vai estar fazendo mamografia periodicamente. Puxa, opa, apareceu uma microcalcificação na mamografia. Para e investiga. Claro. Não era Claro. nada? Continua. Era alguma coisa? Suspende. E tudo bem, e vai ficar boa do mesmo jeito. Mesmo porque, Flávia, eu sou prova de viva, eu estou com você há um ano. Eu fazia uma reposição hormonal, eu contei muito no começo dos meus posts, eu fazia uma reposição hormonal, que era uma reposição hormonal via oral, eu queria que você falasse um pouco disso também, era uma reposição hormonal via oral que tinha um antipsicótico. Eu achei incrível, porque na época eu soube que tinha um antipsicótico na minha reposição hormonal. E eu achava que estava tudo bem. E quando foi dada essa reposição hormonal pelo meu médico na época, em nenhum momento eu tive um controle, um acompanhamento. Cláudia, volta, olha, eu estou colocando a progesterona, eu estou controlando a testosterona, enfim. E você sabe, quando eu comecei a fazer as consultas com você, que a gente foi para uma reposição muito mais moderna, que foi a bioidêntica Sim. via gel. E aí, para mim, foi um divisor de águas. Todos os sintomas que eu sentia, e a gente já conversou várias vezes, que são aqueles sintomas silenciosos, até a gente entender que você está no climatério, né, mudança de humor, você querendo matar todo mundo, com aquele gel simples que eu passo dia sim, dia não, parece um passe de mágica. Muda Funciona tudo. bem. E o que é, então, a reposição bioidêntica? Então, na verdade, assim, eu acho que a gente sempre tem que colocar bem direitinho em relação ao termo. A comunidade científica nem gosta de usar o termo bioidêntica, porque na verdade não tem muito sentido. Bioidêntico é o hormônio igual ao que o seu organismo produz. A tradução ao pé da letra é essa. E é justamente isso. A gente manda manipular na farmácia as fórmulas contendo justamente os hormônios que o seu organismo já conhece. Ou seja, não pode ser uma substância de tamanho risco, porque o seu organismo sempre trabalhou com essas substâncias. O seu ovário e sua suprarrenal produziam o estradiol, a testosterona, a progesterona e assim por diante. O que a gente faz é o seguinte, que a dose que o seu organismo precisa a partir da menopausa é menor do que a dose que ele precisava quando você estava no período da idade reprodutiva, porque naquela época você tinha que preparar o seu útero todo mês para engravidar, você tinha que desencadear o fenômeno da ovulação, tinha que ter muco cervical, era um monte de coisas que tinham que ser feitas à base de hormônio. Agora é manter qualidade de vida. Então a gente precisa de menos hormônio, por isso que a gente tem que ver exatamente quais são os sintomas e qual é o hormônio a cada um deles está vinculado. E aí você calcula mais ou menos quanto que você vai dar. E você, como você mesma falou, a gente vai vendo e vai dosando e vai vendo como é que você está, principalmente os sintomas clínicos. Então tem sintoma, por exemplo, onda de calor, que a gente chama de fogacho. Qual que é o hormônio que resolve? É o estradiol, não tem a menor dúvida. Ele pode ser dado em várias maneiras, tem os mais sintéticos, tem os mais bioidênticos, por exemplo, mas é o estradiol. Ah, resolveu a onda de calor, mas não resolveu a questão sexual. Pode estar faltando testosterona. Então, a gente tem que dar a questão da testosterona associada, se for o caso. Ah, tá tudo isso, mas eu tô tendo uma alteração no meu endométrio, um espessamento endometrial, alguma coisa dessa. Precisa da progesterona. Então, é isso que a gente faz. Na verdade, o termo, o bioidêntico foi criado, depois ele foi massacrado, mas ele é uma coisa muito simples. É pegar a mesma substância que o seu organismo sempre teve, sempre produziu, e repor, justamente não é
ultrapassar o limite, é repor, é o que está faltando nesse período para voltar a ter qualidade de vida. E Flávia, qual é a diferença? A gente já conversou sobre isso e viu uma das perguntas, o chip. Por que que você usa a reposição via gel intradérmica e não o chip? O chip, na verdade, ele é uma tecnologia interessante, ele é muito prático para quem se dá bem. Você coloca o chip e esquece dele durante 6 meses ou um ano, dependendo de quanto de hormônio que tiver lá. O maior problema do chip é para paciente que não se adapta, porque fica muito complicado você remover. Então, existem os removíveis, mas o procedimento da inserção e da remoção não é tão simples assim. Tem pessoas super especializadas que estão fazendo inúmeros treinamentos só para fazer isso. E, fundamentalmente, a administração dele você coloca como uma dose alta, ele vai sendo liberado, e depois, ao término de um ano, ele vai terminando lá a quantidade que ele contém. Eventualmente, a paciente começa a ter efeito colateral. E aí existe um tipo novo de chip, que a grande vantagem é essa. Ah, você também não precisa tirar. Tá bom, mas se você tiver algum problema, o que que você faz? Vamos supor que você pôs um chip, aí você começa dali a uns meses, sente alguma coisa na sua mama, ou não está se sentindo bem, ou começa a ter uma dor de cabeça infernal. Algumas mulheres são muito sensíveis. E aí, bom, tá bom, deve ser do hormônio. Ah, mas você colocou o tipo do hormônio que não tira. E aí? E aí a gente não consegue resolver. Entendeu? Então, assim, essa reposição transdérmica, ela acaba sendo muito segura, porque se um dia você me ligar e falar, Flávia, eu não tô bem, eu falo, Cláudia, para. Não usa agora. Vamos dosar tudo de novo. É só não passar. Então, fica muito mais tranquila de manejar. Eu acho ela mais segura do que colocar um negócio que depois eu não consigo tirar e falar, olha, então agora aguenta que em dezembro do ano que vem a gente conversa. Né? Então, é mais ou menos essa mentalidade. Mas, assim, tem mulheres que vão muito bem. A gente não pode demonizar o chip. Tem gente que fica bem com ele e que fala, olha, para mim foi a salvação da minha vida. Ele é muito interessante para quem tinha muita dor pélvica, quem tinha antecedente de endometriose, miomas que sangravam muito, porque ele suspende a menstruação. Então, tem mulheres que tinham muitos problemas antes que passam a ficar bem. E a partir dali, fala, bom, tá indo bem para você, não teve nenhum outro problema, a gente pode continuar. Né? Mas não é uma primeira opção. Eu não chegaria para uma paciente e falar, olha, para você, a primeira opção de reposição é colocar o chip. Não, eu acho que tem que ser, a gente tem que conhecer muito bem aquele organismo para ter segurança para optar pelo chip depois. Agora eu vou fazer uma pergunta que foge um pouco do câncer. A gente já foi do câncer para a menopausa e eu me peguei agora com essa dúvida. A gente até conversou um pouco antes. Eu tenho certeza que quem está assistindo, poucas sabem. A cistite que piora na fase do climatério. Que a cistite, explica pra gente o que é cistite, aquela que eles chamam de cistite da lua de mel, o que acontece no climatério, e por que fica tão ruim até essa parte? Olha, então na verdade é o seguinte, do mesmo jeito que a pele em geral sofre a falta de hormônio, a mucosa vaginal também sofre, não tem jeito, né? Ela era programada para receber a enxurrada de hormônios que o ovário produzia todos os meses, e era justamente essa enxurrada de hormônios que mantinha uma espessura ali da parede vaginal, com normalmente 7 a 8 camadas de células, e essa camada funcionava como um tapete que afastava a cavidade vaginal da uretra e justamente da mucosa da bexiga. Então, tinha uma almofadinha natural ali que respondia aos hormônios. Quando a mulher entra na menopausa, o que acontece? Falta hormônio, então para quem não repõe o hormônio, existe uma atrofia desse tecido, como da pele, das rugas, do rosto, de tudo. Ali também sofre atrofia. Consequentemente, a gente passa a ter mais ou menos 2 camadas celulares, ou seja, é quase nada. E aí, o que acontece? Vai lá e vai ter relação. Então, vai ter a relação, o pênis penetra na vagina, quando é uma relação heterossexual com penetração, porque tem uma série de tipos de relação, a gente não está falando nenhuma, mas essa aí acaba sendo a que mais dá a cistite. Então, a penetração, o que acontece? Vai e tem ainda o incurso, né? O vai e vem no movimento da relação sexual. O que acontece? Com uma camadinha de 2 células ali e a uretra embaixo. Então, a uretra, como se ela estivesse sentindo o raspão. Raspa, 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 raspa. Ela fica inflamada. Se ela fica inflamada e mistura com as secreções que já estão ali normais da relação sexual,
as bactérias adoram ir atrás de inflamação. Então, a bactéria já encontra aquela uretra inflamada com aquele tecido e já começa a fazer a festa. Então, começa com uma uretrite, que normalmente o pessoal fala assim, no dia seguinte que teve relação, começa a ficar sensível, 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 sensível. E se nada for feito, logo na sequência, essa bactéria que estava na uretra sobe para a bexiga e dá a cistite. Por que é chamada cistite de lua de mel? Isso é um daqueles jargões, assim, aquelas coisas bem antigas, porque até, né, vamos falar no milênio passado, porque dá para falar assim, as mulheres casavam virgens. Então não tinha relação. E de repente chegava no pós-casamento, na lua de mel, e começava a ter relação. E aí tinha uma atrás da outra, porque era comum o casal ter relação logo depois do casamento para já voltar grávida, né? Então tinha uma relação atrás da outra e a mulher tinha esse atrito na uretra e voltava com cistite. Então, é por isso que ficou com essa história de cistite de lua de mel. Mas, na verdade, ela é uma cistite associada à relação sexual, porque ela é induzida por esse atrito sobre a uretra quando não tem essa espessura já pelos hormônios. Então, agora vamos para o outro lado. O que dá para fazer para evitar isso, né? Então, não é possível ser tão ruim assim. Porque, na verdade, no nosso caso, não é a lua de mel, né? A cistite agravada pela falta de hormônio, é a cistite da menopausa. Eu nem sabia que isso existia. Quer dizer, é mais um para a gente gabaritar. Exato. Tem nome. Isso aí chama Síndrome Gênito-Urinária da Menopausa. Tem até sigla, é SGUM. E o que a gente faz com isso? Então, a gente tem que, como a gente já sabe a causa, tem que tentar resolver a causa. Então, primeira coisa, eu preciso voltar a ter mais camadas de células ali na mucosa da vagina. Isso eu posso conseguir com hormônios locais. Então, às vezes a pessoa fala, eu não quero fazer reposição hormonal. Bom, mas pelo menos discuta com o ginecologista se você não pode aplicar um pouquinho de hormônio 1 ou 2 vezes por semana só na mucosa vaginal, sem que ele seja absorvido, sem que há risco nenhum para nada, só para manter essa espessura dessas camadas celulares. Isso é importante. Na sequência, você pode fazer fisioterapia, os exercícios. Pode fazer sozinha, pode pegar na internet, pode usar o recurso de um auxílio de um fisioterapeuta preparado. Isso tudo é muito interessante. Por quê? Porque quanto mais você fizer musculação local, mais irrigação vai ter. Então, quando você faz ginástica, você traz sangue. O músculo fica melhor, consequentemente, esse músculo no lugar afasta um pouco a uretra dessa mucosa vaginal também e também ajuda. Então, se você aumentar o tônus muscular local, você já está ajudando. E daí, já para fazer o link com o que a gente falou, a gente pode fazer a aplicação das energias vaginais. Essas energias são o laser, a radiofrequência e o ultrassom microfocado. Para que servem essas novidades? Então, conta que eu acho super interessante o que é o ultrassom microfocado vaginal, para que serve? Então, o ultrassom microfocado é uma novidade, é um avanço do laser, que o laser já está mais ou menos sendo usado na ginecologia há uns 8 anos por aí. Então, o laser é a mesma coisa do laser que a gente faz no dermatologista. Você vai lá, você faz os tirozinhos de laser para aumentar colágeno e aumentar a irrigação na mucosa. Qual que é a vantagem? Ele já está bastante difundido, tem um monte de lugares que fazem e tudo. A desvantagem é que ele costuma ser dolorido. Não é para todo mundo, mas muita gente se queixa e ele precisa de 3 aplicações. Bom, aí na sequência veio o próximo avanço, que tem mais ou menos uns 5 anos, que é a radiofrequência. A radiofrequência é a mesma coisa, um aparelho muito parecido com o do laser, que dispara calor na mucosa vaginal, induzindo como se fosse uma queimadurazinha química, e a gente sabe, depois de uma queimadura, você descama e vem uma pele nova. Então, a radiofrequência funcionaria também para aumentar a elastina, colágeno, irrigação, às custas do uso de calor. E o grande avanço, que tem cerca de 2 anos no mercado, é essa história do ultrassom microfocado, que é super bacana. Por quê? Porque é um aparelho muito parecido com o ultrassom transvaginal, que as mulheres conhecem tão bem. Então, ninguém fica com medo de fazer ultrassom, a gente faz um atrás do outro a vida inteira. E na sequência, ele trata a mucosa no mesmo princípio que o laser e que a radiofrequência, mas de uma maneira indolor, não tem nenhum desconforto ali. E ele faz justamente isso, jogando ondas de ultrassom, ele atrai irrigação, vasos sanguíneos, aumenta o número de camadas celulares e melhora a lubrificação vaginal, o que é muito legal. Então, melhora a atividade sexual. A mulher que tem mais camadas, porque já aumentou o número de camadas, que tem uma lubrificação melhor, então aquele atrito da relação fica muito menor.
ela aproveita melhor a relação e diminui muito essa incidência da cistite. Mas serve só para relação? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho mais parceiro, não sei o quê. Não, ela serve para infecção urinária. Então, a gente consegue, se você afastar a mucosa da vagina da uretra, a gente consegue fazer com uma grande vantagem, uma prevenção de infecção urinária. São muitas mulheres que têm um problema sério e crônico de infecção urinária nessa fase. Por que tem infecção urinária? Você me contou, porque uma paciente de 80 anos, quando eu fui no seu consultório, você tinha me contado. Eu falei, eu tenho uma paciente de 80 anos que vem fazer ultrassom microfocado. E animadíssima, e já tem agora para a próxima leva, já tem mais 2 que são as amigas. Muito legal. Muito legal. Não, assim, é um benefício enorme. Eu conto assim para todo mundo, assim, pessoas muito próximas que eu tinha que tratar com antibiótico contínuo, porque não tinha mais o que fazer. Era infecção, 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 infecção. Então o antibiótico tinha virado praticamente suco de laranja. Falei, não, vamos fazer ultrassom microfocado. Tá praticamente 2 anos sem usar antibiótico. Então, assim, são novidades que a gente consegue trazer, tudo com respaldo científico. Nessas questões são muito legais, porque o Brasil acaba sendo muito pioneiro. A mulher brasileira, ela se cuida bastante, a gente sabe disso. Então, essas novidades vêm e a gente consegue ter espaço para ver o resultado. Então, o pessoal fica super satisfeito, vale a pena. Então, assim, seja lá a técnica que for, eu acho que, assim, para a gente cuidar da saúde urogenital, nessa época da menopausa ou da pós-menopausa, a gente tem que pensar, eu preciso fazer ginástica lá embaixo, então a fisioterapia é importante. Eu preciso ver se eu tenho espaço para usar um pouquinho do hormônio que ele está fazendo falta. E eu preciso, se tiver espaço, usar uma dessas técnicas de energias e tudo mais, que valem muito a pena. Eu acho que alguém perguntou aqui, eu estou tentando acompanhar aqui sobre... Eu li, eu vou te falar. Se tem contraindicação, no que ele ajuda, se tem efeito colateral e por que ele ajuda nas infecções urinárias? Então, primeiro, contraindicação, não tem. Eu conto casos assim, eu tô ficando realmente assim, impressionada com o tipo de paciente que a gente está tratando, sem nenhum problema. Eu vou contar desses últimos ciclos que a gente fez. Eu tratei 2 moças que foram encaminhadas de um centro de oncologia muito renomado aqui de São Paulo, uma com 28 anos e uma com 31 anos. Ambas em tratamento oncológico, uma para câncer de mama e uma para câncer de ovário. Ou seja, quando você entra num câncer desse naipe, você precisa zerar os hormônios da pessoa. Então, elas já estavam se comportando como se estivessem na pós-menopausa avançada. Apesar de ter 28, 31 anos, elas estavam com um organismo assim, de 60 e tantos anos. E uma delas estava casada há 2 anos e falou, doutora, não é possível que nem relação eu não consiga ter. Então, assim, a gente faz a técnica até para quem está na vigência de um tratamento oncológico, porque ele é um ultrassom. Então, para isso acaba sendo muito seguro. Não tem realmente nenhuma contraindicação. Tem algum efeito colateral? Não, o máximo que a gente pede é que a paciente fique 2, 3 dias depois da aplicação sem ter relação sexual, porque é claro que a vagina fica um pouquinho mais sensível, mas nada além disso. Então, não tem. O que a gente toma cuidado é quando a paciente fala que teve um histórico de herpes genital, que a gente pede para a paciente tomar um comprimido preventivo para não ter herpes depois das aplicações. Mas é só isso. E realmente é muito, muito interessante. O pessoal está gostando bastante. E como que ele ajuda na infecção urinária e no fortalecimento do assoalho pélvico? O que eu achei muito interessante que você me contou é que ele ajuda no assoalho pélvico vaginal e anal. Eu também não tinha a menor fantástico, ideia. né? Então, é que na verdade é o seguinte, o tapete lá debaixo do assoalho pélvico, que na verdade é um músculo grande que chama músculo levantador do ânus. Então ele vai para frente para a vagina e vai lá atrás para a região do reto. O que acontece? O ultrassom, quando a gente faz essa técnica, ele entrando, ele tem 2 feixes ou 2 profundidades de penetração. A principal é justamente a que faz uns 4,5 milímetros de profundidade e a gente dispara num raio de 360 graus, então eu pego a mucosa inteira. Quando ele passa na parte de baixo da vagina, ele está estimulando justamente essa musculatura do assoalho pélvico, que também vai para a região anal, porque ele é o levantador do ânus. Então, ele vai fortalecer toda essa musculatura, e inclusive com queixas muito frequentes. É legal a gente ter esse espaço aqui para as pessoas ouvirem, porque uma das grandes queixas que a gente tem nessa fase não é só incontinência urinária,
tem muitas mulheres que têm incontinência fecal também, incontinência de gases, e fica uma situação muito desagradável e constrangedora. Então, se eu fortalecer aquela musculatura lá de baixo, eu consigo melhorar a parte urinária e essa parte intestinal baixa também, que acaba melhorando bastante a qualidade de vida. Então, como que ele funciona na prevenção da infecção urinária? Justamente porque ele aumenta a camada de colágeno e elastina ali na região do assoalho pélvico. Se aumenta colágeno, eu também consigo afastar a uretra da mucosa vaginal. Então, se aquela infecção era causada pelo atrito, eu coloquei mais um substrato no meu tapete, afastando as duas estruturas. Eu só estou preocupada com o horário que a gente vai conversando. Eu sempre entro em live sem relógio e eu não quero que caia. Se passa de 1 hora, eu não consigo gravar. Que horas são? Você tem? Você tá eu com acho relógio? Que deve faltar uns 10 minutos, Cláudia. Acho que a gente ainda tem um tempinho. Isso, se alguém me informar quando faltar 5, aí a gente continua. A gente vai olhando. Conversa, que eu acho ótimo. Quantas sessões, Flávia? Tem tantas perguntas. Quantas sessões? Uma só, gente? Então, normalmente assim, depende do como a paciente se apresenta. Se ela estiver bem, perto da menopausa, já faz reposição hormonal, alguma coisa dessas, é uma sessão por ano. Super tranquilo. Se a paciente já tá, puxa, mas eu tô há um tempão sem fazer nada, já tô com uma série de problemas e tal, normalmente a gente pede, faz uma sessão, reavalia em 3 a 6 meses se tem necessidade de uma segunda sessão e a partir dali normalmente consegue entrar nesse protocolo de uma vez por ano. E tem outras, a Dete me perguntou, e o pompoarismo? Qual é a diferença? O pompoarismo, na verdade, ele é para o fortalecimento da parede vaginal. O da parede anal não existe nada parecido, existe? O pompoarismo, na verdade, é o treinamento da musculatura do assoalho pélvico. É que a pessoa precisa saber exatamente como é que faz. Ele acabou tendo uma conotação muito sexual e, consequentemente, às vezes a pessoa não vai fazer, como não interessa muito o ambiente do assoalho pélvico, da parte intestinal, acaba não fazendo os exercícios apropriados. Mas ele teria potencial para fortalecer todo o assoalho pélvico. Se for orientado, então, por exemplo, as fisioterapeutas odeiam o termo pompoarismo, porque justamente falam, porque parece uma coisa que é absolutamente chula, a gente tem aquela fantasia da tailandesa que fazia o pompoarismo, é um preconceito nosso. A gente consegue, na verdade, falta de informação. Com essas técnicas, a gente tem muito a aprender com a medicina oriental, com as técnicas orientais todas, entendeu? Eles estudam o organismo há milhares de anos. Então, assim, o que eles fazem dos exercícios do assoalho pélvico são extremamente valiosos. A gente pode aprender com eles. Então, assim, às vezes você vai numa fisioterapeuta que vai te ensinar exatamente as mesmas coisas do que de uma técnica de pompoarismo. Então, não tem nenhuma diferença. É treinar o assoalho pélvico. E, Flávia, agora eu consegui consegui. O celular do meu filho tem relógio, falta 10 minutos. E conta também como ele auxilia, você já falou, mas ele auxilia bastante esse ultrassom também na lubrificação, né? Muito, muito. Porque justamente assim, o que você precisa? Refazer a irrigação local. Então, claro, você está fazendo uma medicação, na verdade, uma técnica que estimula colágeno, elastina e virem mais vasos sanguíneos. Quando tem mais vasos sanguíneos, o tecido fica mais jovem e ele responde muito melhor aos estímulos sexuais. Então, ajuda muito na lubrificação. Tem muitas pacientes cujo relato, inclusive, acaba sendo: nossa, eu estava pendurada no lubrificante, agora eu tenho usado muito menos, ou consegui até abolir o lubrificante na minha vida, voltei a me sentir jovem, entendeu? É legal, é bem bacana. Eu acho que a gente não pode achar nada é a solução do universo, mas são bacanas. Tem coisas muito legais que estão vindo por aí. Tem o Dr. Rodrigo Rano que está te pedindo em casamento. Ele veio! Eu adoro quando ele entra. Ele já te pediu em casamento umas 3 vezes. Eu já aceitei 4. Bom, e o que mais é interessante abordar? Eu acho que a gente já falou de 2 temas super importantes. A gente tem 5 minutos agora nesse mês. O que mais você acha interessante abordar, principalmente para essa mulher que está entrando na menopausa, além do ultrassom, além da reposição hormonal, o que tem de... Eu sei que tem uma das seguidoras que perguntou se a testosterona de fato dá fome. Ela dá fome mesmo? Não, na verdade ela volta a te dar bem-estar, né?
E aí a pessoa volta a curtir a vida. Eu tenho paciente que fala assim, foi esse hormônio. Eu falei, não, vamos ver uma coisa. A partir de agora, quantas vezes você se animou para ir a restaurante, a fazer não sei o quê? Então, assim, a testosterona em si, na verdade, ela te dá ânimo. Se você usar esse ânimo para fazer ginástica, não vai engordar de jeito nenhum, né? Agora, como a pessoa volta a se sentir bem, a gente tem, às vezes, essas dificuldades. Mas não, a reposição hormonal diretamente não engorda ninguém. O estrogênio retém líquido, isso sim. E aí, se às vezes a gente percebe que o problema da pessoa é retenção de líquido, a gente pode associar um diurético leve, sem nenhum problema, e isso ajuda. E eu acho que a gente precisa, Cláudia, eu lembro que tinha uma pergunta lá para trás, quando que começo a me preocupar com reposição hormonal? Isso eu acho muito importante, para a gente deixar claro aqui. Então, a gente começa a se preocupar quando começam os sintomas. E lembrar que os sintomas não vêm só depois da menopausa. Climatério é o termo que a gente usa para esse período que engloba a pré-menopausa e a pós-menopausa. Normalmente, a pré-menopausa vem entre os 40 e os 45 anos, a menopausa se instala entre os 45 e os 50 anos, e depois vem o período pós-menopausa. Então, na verdade, quando você está a partir dos 40 anos, por mais desencanada que a pessoa seja, ela tem que começar a ficar meio de olho. Os ciclos menstruais ainda estão regulares, a vida sexual está ok, eu não tenho onda de calor, eu continuo dormindo bem, a minha parte cognitiva está tudo bem, eu continuo concentrando bem, fazendo minhas atividades, a memória não foi para o espaço, nada disso. Não, está tudo bem. Bom, então provavelmente você está bem. Humor, TPMs avassaladoras. Agora, se você chegar num determinado momento, há 42 anos, mas já tá tão esquisito, já não tem um monte desses sintomas que a gente conversou, olha, mesmo que você ainda esteja menstruando, pode já estar começando uma redução dos seus níveis hormonais, e aí vale a pena você conversar com o ginecologista e tudo mais, se não é hora de começar a olhar para essas coisas, tá? Então, eu acho que isso é super importante. A segunda coisa que eu acho que é fundamental, a gente está falando de qualidade de vida. Então, qualidade de vida, só para a gente entender, para a Organização Mundial de Saúde, há mais de 30 anos já foi falado que qualidade de vida é você ser psico, social e sexualmente saudável. Então, as quatro coisas têm que estar lá. O biológico, então toda a saúde em geral tem que estar em ordem. O psicológico tem que estar em ordem. O social, claro, tem que estar, porque você vive numa sociedade. E o sexual. A parte psicológica, hoje em dia, é uma das coisas que me preocupa muito. Por quê? Porque eu acho que a gente está vivendo uma era muito difícil, de ponto, não é só esse ano da pandemia. Na verdade, a gente vem vendo que as mulheres estão extremamente sobrecarregadas e sofridas há muito tempo. Então, a gente tem acesso, é um contrassenso, você tem acesso a 1 milhão de coisas, 1 milhão de tecnologias modernas, exames, remédios e tudo, mas as mulheres, grande parte delas, nunca estiveram tão infelizes. E aí vão para antidepressivo, ansiolítico, remédios para dormir, para acordar, tudo que a gente falou. Então, eu acho que precisa ter espaço para a gente olhar tudo. Então, não é só fazer reposição hormonal, não é só fazer a tríade, né, dieta, exercício e dormir 8 horas por noite. Não, mas é você olhar para a sua saúde mental. Se você não estiver se sentindo bem, precisa ter espaço para ver isso. Porque a saúde psicológica, se você não funcionar bem no psicológico, o resto também não vai dar certo. Então, eu acho isso super importante. E qual é uma das grandes queixas que as pacientes acabam trazendo? Não dá tempo, eu vou e a consulta acaba sendo muito rápida, ou não tenho espaço, ou não tenho liberdade, achei que não tinha nada a ver conversar isso com o ginecologista. Gente, o ginecologista nessa fase, ele é o clínico da mulher. É ali que tem que falar. Porque quem é que vai num psiquiatra sozinho? Eu vou bater na porta do psiquiatra? É difícil alguém tomar essa iniciativa, a menos que você esteja se sentindo muito mal. Mas fora isso, tem que chegar assim e falar, olha, não estou me sentindo bem. Tenho A, B, C, D sintomas. E aí ele vai conseguir olhar. Tem muitos que conseguem, inclusive, fazer já um rastreamento, um teste, um screening qualquer lá para ver. Será que isso é uma depressão? Será que é uma ansiedade? Será que é tudo junto? O que está acontecendo? E assim por diante. Eu acho isso fundamental. Eu vou ter que, daqui a pouquinho, desligar, porque se essa live cai
Ela passa agora de uma hora, né? E a gente não percebe. Só que se passou de uma hora, a gente não pode mais gravar. Não, não, precisa gravar, que eu tô vendo um monte de gente pedindo aí. Atende online. Flávia, você atende online? Ah, sim, agora a telemedicina está liberada, a gente já pode atender online, graças a Deus, facilitamos. E que tomara que isso não vá embora depois da pandemia. É a única coisa que eu quero que fique. O resto pode ir tudo embora. E uma coisa que eu acho super interessante também, e é um relato, eu tenho uma irmã que mora na Suíça, uma cunhada que mora em Madrid, eu acho que a gente tem que agradecer essa medicina. A gente pode ter N problemas no Brasil, mas a gente tem uma medicina de ponta. E reposição hormonal como a gente, Flávia, pouquíssimos lugares do mundo fazem, você sabe disso muito melhor do que eu, né? Exatamente, você está certíssima. Eu acho importante a gente aproveitar isso, principalmente quando perguntam se é muito caro. Eu, pelo menos, posso dizer, a reposição que eu faço com você é fantástica e o melhor custo-benefício. Você volta a funcionar, é um valor né? super acessível. É um valor super acessível. Eu acho que isso também não pode ser desculpa. Concordo. Acho que, na verdade, assim, investimento na nossa saúde é o melhor que a gente tem, porque na hora que a saúde vai embora, o resto todo perde o propósito, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Flávia, super obrigada. O contato da doutora Flávia está aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, me chamem. Eu fiz ultrassom, sou prova viva de que é fantástico. E a gente que não pode dói. fazer não. Aí eu já não vou contar. Eu acho que cada uma tem uma sensibilidade. Mas eu já estou na porta para fazer o próximo. Flávia, super obrigada, querida. E vamos marcar outra. Eu acho que tem. Você sabe disso, né? Todas as lives que a gente faz sempre tem tema o tempo inteiro, é inesgotável. Sem dúvida, eu adoro participar aqui com você. Quando você quiser, estamos à disposição. Meninas, super obrigada para todas. Super obrigada. E qualquer dúvida, vocês me chamem que eu contato a Flávia. Aliás, eu preciso marcar meus exames. Um beijo. Beijo. Olha a culpa do Outubro Rosa. Nem me fala. Um beijo, querida. Tchau. Tchau, Cláudia. Um beijo para você. Tchau, tchau. Tchau, meninas.